18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Muito boa noite, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra como é que tá a volta pra casa e já manda aquele alô pra gente no nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e vai lá, segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus, acompanhando o movimento da volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos. Muito boa noite, André. Você disse que já conseguiu encontrar posto com a gasolina ainda mais barata? Conta pra gente. É isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, enquanto a gente está acompanhando o trânsito aqui pela Boulevard Álvaro Maia em ambos os sentidos, que apresenta inclusive boa fluidez, mesmo com alguns trechos mais carregados ao longo da via, a gente traz essas dicas para quem quer economizar aí no combustível. Por exemplo, no posto Equador da rua Santos Dumont, que fica próximo à Boulevard, a gasolina está a R$ 6,49 o litro comum. É isso mesmo. Já no posto BR da Avenida Brasil, isso a gente acompanhou um pouco mais cedo, próximo ali ao Centro de Convivência do Idoso, no Santo Antônio, o litro da gasolina comum sai a R$ 6,59. No posto Shell, que fica mais à frente também, é o sentido centro, o preço também está a R$ 6,59. E isso a gente sabe que é uma boa notícia aí para quem está na correria do dia e quer abastecer pagando um pouco menos. A gente continua nas coisas da capital amazonense, trazendo daqui a pouco mais informações, Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre os bastidores da política durante a visita do presidente Lula hoje em Manaus. Quem subiu no palanque com o presidente e quem não participou dessa agenda. Eu, André Meirelles, falo sobre a prisão de Enoque Galvão. A justiça investiga crimes como fraude processual, falso testemunho, importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável. Já imaginou comprar vários produtos sem imposto? Eu, Vanessa Lima, trago os detalhes do Dia Livre de Impostos. A campanha nacional acontece nessa quinta-feira, dia 28 de maio. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza com a gente 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a gente começa o 18 horas com a visita do presidente Lula aqui em Manaus. A visita teve tom eleitoral, não tem como ser diferente, não é, gente? O presidente afirmou que a reconstrução da BR-319 deve seguir critérios rigorosos de preservação ambiental. Entregou, gente, mais de 500 moradias, o programa Minha Casa Minha Vida, lá no bairro Tarumã Sul, na zona oeste da capital amazonense. Quem acompanhou essa agenda foi o repórter Kennedson Paz, que traz agora os detalhes, como é que foi, né? Os assuntos mais importantes dessa visita do presidente Lula aqui em Manaus. Tudo certo, ele sobrevoou inclusive hoje à tarde, né? BR-319. Será que sai dessa vez? A gente está esperançoso, Kennedson. Boa noite. Então, Karime Leão, tem muito assunto interessante dessa agenda do presidente Lula aqui na cidade de Manaus e com certeza vai trazer pra gente um panorama sobre qual que é o projeto do presidente Lula daqui pra frente, né? A gente tá falando de agora, mas também já pensando nas eleições de outubro desse ano. E essa entrega foi uma entrega bastante significativa, representa mais investimentos na habitação aqui de Manaus. São 576 unidades habitacionais, onde diversas famílias vão morar agora nesse projeto, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Morar Melhor, lá no bairro Tarumã Sul. Esse empreendimento recebeu mais de 92 milhões de reais de investimento e
vai beneficiar ali mais de 2.000 famílias nessa capital aqui da nossa capital amazonense. Esses apartamentos eles foram entregues como um novo programa ali do governo federal, incluindo varanda, bibliotecas, quadras, poliesportiva, churrasqueiras, centros comunitários e algumas outras alterações. Esse residencial ele já foi entregue com infraestrutura completa ali, com água potável, energia elétrica, pavimentação, drenagem. Ali naquela região a Prefeitura Municipal de Manaus já tinha instalado as creches, unidades escolares, também postos de saúde, como unidade de saúde da família e diversos outros pontos que dão esse apoio, esse suporte para as famílias que vão morar naquela região. E quem foi o primeiro a discursar, quem foi o primeiro a tomar a palavra durante esse evento foi o prefeito de Manaus, Renato Júnior. Vamos ouvi-lo. E eu gostaria de agradecer em nome do povo de Manaus o suporte do governo federal através da habitação. Aqui, 576 famílias terão sua vida ressignificada. Aquilo que era um sonho, uma moradia, e agora se torna realidade. Durante a fala, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, também destacou a participação, Karime Leão, tanto dos senadores Eduardo Braga como Omar Aziz, que também trabalharam de forma conjunta. Ainda durante a gestão do prefeito Davi Almeida, Renato Júnior fez questão de destacar esse papel do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e a continuidade que ele deu a esse projeto, e agora com essa conclusão e entrega das chaves para os novos moradores daquelas unidades habitacionais. Quem logo em seguida falou foi o senador Eduardo Braga, que disse sobre essa mudança, esse novo programa do Minha Casa Minha Vida, que também faz parte de um projeto que começou pelo senador Eduardo Braga junto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir agora o senador Eduardo Braga. Quis Deus que o senhor voltasse à presidência da República para que o Minha Casa Minha Vida pudesse voltar para o Brasil, para o Amazonas e para Manaus. E quis Deus que quando o senhor enviasse a medida provisória para o Congresso Nacional, esse seu humilde senador fosse o presidente da comissão mista do novo Minha Casa Minha Vida. E como a gente falou que esse encontro, essa agenda teve um tom eleitoral, o senador Omar Aziz também utilizou o tempo dele para fazer críticas a adversários políticos e, além disso, deixou claro que ele e o presidente Lula, senador Eduardo Braga, fazem parte de alguém que sabe trabalhar, destacando que nesse ponto, essa agenda, essa pauta agora de entrega de novas unidades vai beneficiar principalmente a população mais vulnerável, mais humilde do nosso estado. Vamos ouvir Omar Aziz. São obras que vão ajudar as pessoas mais humildes. A gente sabe como fazer e trabalhar, presidente. Sabe por quê? Porque quem tem sensibilidade acolhe. Quem tem visão política faz e acontece. Quem não tem só é conversa fiada para ofender os outros. E uma das moradoras que teve ali a felicidade de receber as chaves, Karime, já vai dormir hoje no apartamento beleza, dela. Gente, que bacana. Foi a dona Aldenora, que ela esperou por pelo menos 12 anos para poder ter a casa própria, e ali mesmo, muito emocionada, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir agora dona Aldenora Gomes Brito. Muito obrigado por essa chave que eu esperei há 12 anos de luta, 12 anos de sofrimento. E hoje esse sonho está sendo realizado. Ganhei meu apartamento completo. Obrigado, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito no nosso Amazonas, por essas famílias, e que ainda vai fazer muito mais, eu creio. Muito obrigado mesmo. Desde 2023, mais de 20 mil moradias já foram contratadas em Manaus pelo programa Minha Casa Minha Vida, com investimentos que já passam de 3 bilhões de reais. E a meta, segundo o presidente, é aumentar o número dessas entregas. Vamos ouvir agora o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos contratar até o final desse ano mais 3 milhões de casas para o povo brasileiro. E vamos cada vez melhorar. As casas não tinham varanda. Agora todos os apartamentos têm que ter uma varandinha.
Cada conjunto habitacional agora tem uma biblioteca. Vai ter uma biblioteca em cada conjunto habitacional para que as nossas crianças aprendam o hábito de ler, para que a gente possa contribuir com o aumento da cultura do nosso povo. Agora, essa foi uma entrega que representou muito bem, Karime Leão, a intenção do governo federal de reforçar essa pauta em relação à habitação. E é um dos temas que Lula, ele destacou bastante e também utilizou esse tema para poder trazer na discussão o cenário político, não apenas do estado do Amazonas, mas também do Brasil. Ele defendeu a responsabilidade dos governantes e também pediu para que a população tenha mais maturidade na hora de escolher os próximos representantes. Ainda afirmou que o Brasil poderia estar muito melhor se conseguisse escolher melhor os seus representantes. Vamos ouvir agora novamente Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil já poderia estar muito melhor, mas o Brasil não fica bom porque de vez em quando a gente elege alguém que não tem nenhum compromisso com nada. São pessoas que exercem o mandato de presidente, pessoas que nunca conversaram com vocês, pessoas que nunca viram vocês e que estão pouco ligando para o povo pobre. E além disso, Karime, teve um ponto bastante sensível que agora traz pra gente um panorama nacional em relação ao decreto presidencial que fala em relação às preocupações com as plataformas digitais nas redes sociais. Lula tocou nesse ponto que é bastante sensível, divide opiniões. Ele falou a respeito sobre a inteligência artificial, que na visão dele é muito importante para setores como saúde, educação, mas ele disse que essa tecnologia, ela também pode ser utilizados para poder espalhar fake news durante as campanhas eleitorais. Vamos ouvir o que disse o presidente. É importante que a gente tenha a capacidade de saber a mensagem que está recebendo, saber distinguir o que é verdade, o que é mentira. É muito bom para muita coisa, mas eu acho que não presta para eleição, porque a inteligência artificial, sabe, é uma coisa que pode contar muita mentira através do telefone celular. E logo após esse evento, Karime, eles partiram, né? Tanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, também participou dessa cobertura, desse sobrevoo pela área da BR-319, o governador do estado do Amazonas, Roberto Cidade. Então, esse ponto foi um ponto bastante essencial que nós estávamos esperando para saber como que seria essa questão. E em relação ao tema BR-319, o presidente Lula, ele afirmou que a BR vai se tornar um modelo mundial de preservação ambiental e infraestrutura. Lula afirmou que a ideia é evitar invasões e também o desmatamento ilegal. E para isso é necessário uma união de todas as forças: Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, todo IBAMA, mundo, né? E até o Exército Brasileiro. Que bacana. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. E fico muito feliz de encontrar aqui pessoas que sabem o que é o valor de reconstruir essa estrada 319 que liga Manaus a Porto Velho, no estado de Rondônia. Nós estamos discutindo há meses, sabe qual é o sistema de segurança ambiental mais seguro? Mas talvez seja a estrada que vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo. Outro tema que também gera bastante discussão é o tema em relação à escala 6x1. Esse foi um tema que Lula ele trouxe à tona durante a sua passagem aqui em Manaus. Ele ainda permanece em Manaus, amanhã tem uma próxima agenda. E ele destacou, principalmente, Karime, a jornada das mulheres, que elas trabalham fora, mas quando retornam para casa, elas têm uma dupla jornada, precisam cuidar de casa, cuidar da família. Ele disse que a escala 6x1 vai acabar e agora teremos uma escala 5x2, 5 dias trabalhados e 2 dias de folga. Vamos ouvir novamente o presidente Lula. E nós vamos acabar com a escala 6x1 e vamos voltar à escala 6x2. O povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2. Porque a vida da mulher é mais grave ainda. Porque a mulher trabalha, quando chega em casa ela tem que lavar a louça, tem que lavar o banheiro, tem que lavar roupa, tem que cuidar das coisas. O presidente Lula também destacou um dos pontos que é essencial para o nosso estado do Amazonas e para o Brasil inteiro: segurança pública. Ele destacou que o governo federal vai adotar um tom duro de combate ao crime organizado. Vamos ouvir novamente o presidente.
Daqui para frente, meus caros senadores, obrigado por ter aprovado a lei, deputados. Daqui para frente, quem quiser ser dono do território vai ser dono da cadeia, vai ser preso, porque o território é do povo do Brasil, não é de bandido ou não é de gente ligada ao crime organizado. Lula anunciou ainda a criação da Universidade Indígena e também a Universidade do Esporte para garantir novas oportunidades para povos indígenas e também para jovens que sonham em seguir a carreira no esporte. Lula, ele também fez questão de, no final do seu discurso, destacar a importância da atitude da Prefeitura Municipal de Manaus, porque o projeto inicial era apenas para entregar as unidades habitacionais. A Prefeitura de Manaus colocou naquele projeto inicial, na época, a gestão era do prefeito Davi Almeida e foi dado continuidade pelo prefeito Renato Júnior, de mobiliar completamente todos os 576 apartamentos. Lula destacou essa importância da integração entre governo federal, governos estaduais e também prefeituras municipais. Vamos ouvi-lo novamente. Eu vou votar aqui, se prepare que eu vou votar aqui, porque tem mais coisa para inaugurar aqui nesse estado. Eu quero agradecer ao prefeito pela colaboração exitosa de mobiliar a casa de vocês. O que está acontecendo aqui é o exemplo. Se o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, os deputados e senadores, se a gente tiver o mínimo de juízo, a gente pode mudar a vida desse país para melhor. Se a gente ficar brigando a troco de nada, quem sofre é o povo brasileiro. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima volta à cidade de Manaus. Um beijo, gente. A agenda do presidente Lula segue amanhã, Karime, teremos mais investimentos, mais anúncios de investimentos, mais também áreas em relação à atuação fluvial do nosso estado, investimentos nesse setor que também carece de mais investimentos, mais detalhes eu trago amanhã. Amanhã você traz pra gente toda essa cobertura como essa. Agora, importantíssimo, né? Essa parceria, governo federal, estadual e municipal, realmente precisam trabalhar juntos, independente de bandeira partidária. E desse complexo, nesse lugar do Minha Casa Minha Vida, além da casa mobiliada, dos apartamentos imobiliados, tem também toda uma estrutura. Você falou, tem creche, tem posto, unidade médica, posto de saúde, ou seja, não é levar, inaugurar, entregar apartamentos, moradias no local onde a pessoa depois não tem para onde ir, onde é que a criança vai estudar, se passar mal vai correr para onde. Então, esse aparelhamento do local onde a gente entrega essas moradias populares, é importantíssimo que aí a prefeitura entre com todo esse modal, com toda essa estrutura para que a pessoa realmente tenha dignidade nessas moradias, com certeza. Essa é a primeira entrega, Karime, já desse planejamento que foi executado na época do prefeito Davi Almeida. Ele é o primeiro resultado desse planejamento. Certo. Nós estamos falando agora de uma entrega de 576 unidades habitacionais. Vão ser mais de 1.000 ali naquele lugar, naquela mesma região. Então já é um complexo bastante grandioso. Para que aquilo fosse realizado, era necessário estruturar todo o bairro ali, que é o Parque das Tribos, é o maior, onde nós temos a maior concentração de povos originários no estado do Amazonas e no Brasil inteiro. É um maior conglomerado de povos indígenas. Então, de fato, tem toda essa estrutura para que essas pessoas possam morar. Até o senador Eduardo Braga, não coloquei no projeto porque era muito tempo, mas sim, o senador Eduardo Braga destacou que desde o início, quando teve ali o Viver Melhor 1, ele já tinha aquela ideia. Foi um projeto executado na época em parceria com o governo do estado, que na época ele era o governador do estado do Amazonas. O presidente Lula, ele também estava ali naquele mandato, e ele falou que agora com um novo programa Minha Casa Minha Vida, muitas coisas que tinham sido executadas lá no passado ou que ainda precisavam ser ajustadas foram consertadas nesse novo projeto. A gente consegue até avaliar o cenário aqui em Manaus. Os antigos Viver Melhor, por exemplo, Viver Melhor 1, 2, eles estavam um pouco mais distantes, né? Naquela época, Manaus ainda está em expansão, na área da Zona Norte de Manaus. Quem mora, por exemplo, no Viver Melhor do Lago Azul, não consegue ter tanto assim essa estrutura. Temos uma unidade enorme, não tem delegacia, não tem aquelas coisas mais básicas. E nesse cenário, não, a gente já tem uma mudança. E aí, o próximo que nós teremos é aquela cidade planejada lá no Planalto, onde já temos ali uma sede da Secretaria Municipal de
infraestrutura, vai ter ali uma cidade do autista, teremos também o primeiro hospital municipal que vai ser realizado também naquela região do Planalto. Então é a execução acontecendo, né? A gente vai, é claro, acompanhar para saber se os próximos projetos também terão o mesmo êxito. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennethson Paes. Agora em Manaus, 6h23, até as 7 da noite. Você acompanha com a gente os destaques mais importantes do dia no programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nós vamos falar agora, gente, de um caso que chocou a nossa população amazonense, porque a gente vai trazer atualizações daquele caso do professor de jiu-jitsu, Melk Galvão, que foi preso por estupro e importunação sexual contra alunas menores de idade. Hoje, o irmão dele, o Enoque Galvão, ele também foi preso, Karine. Terrível, Kenneth, um caso horrível. Detalhe, Enoque Galvão foi preso suspeito de cometer o mesmo crime que o irmão dele, estupro de menores. A informação foi confirmada pela deputada estadual Alessandra Campelo, que é presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa. E o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes dessa prisão. Boa noite, André. Boa noite. Enoque Galvão foi preso nesta terça-feira acusado de estupro e importunação sexual contra adolescentes. Segundo as investigações, as vítimas teriam 15 anos na época dos supostos abusos. Assim como o irmão, Enoque também atuava como policial civil no Amazonas e participava do projeto social de jiu-jitsu que era comandado pela família Galvão. A informação sobre a prisão foi divulgada pela deputada estadual Alessandra Campelo amanhã dessa terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM. Segundo a parlamentar, os dois irmãos se aproveitavam da confiança das famílias e da posição de autoridade para se aproximar das vítimas. Enoque Galvão, irmão de Melk Galvão, também foi preso pela Polícia Civil do Amazonas por estupro e importunação sexual de menores. Tá? Então, ele também foi preso hoje, nessa manhã, por crimes similares aos do irmão. São duas pessoas, dois estupradores que se confiavam, que adquiriam a confiança das famílias para estuprar menores. A maioria dessas menores eram meninas em situação de vulnerabilidade econômica, então eles se aproveitavam da autoridade, os dois sendo policiais, sendo instrutores renomados de jiu-jitsu, se aproveitavam disso para importunar e estuprar essas meninas. O caso ganhou repercussão nacional no dia 28 de abril, quando Melk Galvão foi preso acusado de crimes sexuais contra menores. Agora, a Justiça decretou a prisão preventiva de Melk, que antes estava preso temporariamente. Isso significa que ele passa a ficar detido sem prazo definido para sair da prisão. Segundo as novas informações divulgadas, pelo menos mais 6 vítimas teriam sido incluídas no pedido de prisão preventiva. Entre elas, crianças de 12 e 14 anos. Informação divulgada pela deputada. Melk Galvão, hoje foi decretada a prisão preventiva dele, ele que estava em prisão temporária. Foram mais vítimas, a gente tem mais 6 vítimas nesse pedido de prisão. Crianças com 12 anos, 14 anos, que foram estupradas por ele. Outro ponto investigado é que, mesmo preso, Melk teria conseguido usar celulares para entrar em contato com vítimas e tentar intimidar testemunhas. A polícia passou a investigar se Enoque Galvão teria facilitado a entrada desses aparelhos na unidade prisional. Antes da prisão, ele já havia sido afastado das funções operacionais na Polícia Civil. O caso segue sob investigação e ganha novos desdobramentos a cada semana. Enquanto isso, as autoridades tentam identificar outras possíveis vítimas e apurar a dimensão completa das denúncias envolvendo os dois irmãos. Volto com vocês. Bom, essa questão de violência sexual contra criança e adolescente é mais grave do que a gente imagina. Isso porque ainda existe aquela questão cultural. Imagina, gente, que na cabeça desses criminosos legitima esses atos, esses crimes. Porque é cultural, tá tudo bem, não tem problema. Enfim, é um absurdo. E principalmente da realidade daqui do estado do Amazonas, né, Karine? Por exemplo, minha avó, ela casou muito nova. E hoje em dia as pessoas, mesmo com todas as tecnologias, mesmo com todas as mudanças, a evolução
humana, ainda assim querem tratar isso como natural no interior do estado. Então é algo que a gente tem que realmente se preocupar, e é importante falar desse assunto, porque, gente, é necessário denunciar qualquer abuso contra crianças e adolescentes. Pode ligar para o Disque 100 e é gratuito e funciona 24 horas por dia. Estamos no Maio Laranja, em pleno mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é justamente combater esse tipo de crime que registram números alarmantes. Exato, Kenneth. E aqui no Amazonas, dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde revelam que os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes mais que dobraram nos últimos anos aqui no estado. A repórter Odiné Araújo traz mais detalhes a respeito desse levantamento absurdo. Então, Odiné, em 5 anos, os casos chegaram a mais de 200 por 100 mil habitantes, é isso mesmo? Infelizmente é isso mesmo, viu? Foram 208,6 casos para cada 100 mil habitantes. O Amazonas registrou o maior número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2021 até 2025. Segundo Cassandra Torres, que é coordenadora estadual de vigilância das violências e acidentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram mais de 3 mil casos registrados em 2025 e 2021 esse número era de 1.585. Comparando 2021 e 2025, nós tivemos quase 100% de aumento no número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso estado. É um dado que nos traz preocupação, mas que também reflete que a vigilância tem se fortalecido, os serviços e os profissionais da saúde, mas de toda a rede de proteção, estão sensibilizados para identificar essas crianças, esses adolescentes, prestar a elas toda a assistência necessária e notificar, porque é a notificação que vai dar condições de nós analisarmos, devolvermos essas informações epidemiológicas para subsidiar políticas de prevenção, proteção e promoção da saúde dessas crianças. A maioria das vítimas são meninas entre 10 e 14 anos. E o que é pior, a metade dessas meninas vítimas de violência sexual engravidaram, segundo Cassandra Torres, da FVS. Chama a atenção também que quase 50% das meninas de 10 a 14 anos que foram notificadas já chegaram nos serviços grávidas. E nós não podemos naturalizar que crianças abaixo de 14 anos estejam passando pelo estupro de vulnerável. Uma vez que a gente tem uma gravidez numa menina abaixo de 14 anos, a gente precisa reconhecer que a gente não está só diante de uma gravidez na adolescência, mas a gente está, antes de tudo, diante do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável aparece como o crime mais notificado no Amazonas. Manaus, Tefé, Parintins e Manacapuru estão entre os municípios com maior número de registros. E o dado mais chocante é que quase 80% desses casos aconteceram dentro de casa, um local que deveria ser de proteção e segurança para essas crianças e adolescentes, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E Karime, só pra gente complementar essa informação, vamos lá. No interior do estado existe uma grande subnotificação. Muitos municípios têm dificuldades. Sim. Muitas regiões ali, os povos originários, para poder ter um atendimento básico, precisam ir para Tabatinga, precisam ir para se deslocar grandes distâncias para poder fazer uma denúncia. E você imagina se os números já são alarmantes hoje. E imagina se todos eles fossem registrados. Se pudessem ter acesso a uma delegacia, a uma casa de acolhimento, a mulher e a criança, adolescente, realmente esse número, mas eu acredito, Kenneth, que não só aqui no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, os interiores são desassistidos quanto a esse tipo de assistência para crianças e para o adolescente. Por isso que a cada campanha é importante a gente lembrar, denuncia, Disque 100, é gratuito, 24 horas por dia. Se você está vendo, se você está sabendo de uma situação de violência contra a criança e adolescente, o seu papel de cidadão é denunciar, sim. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. 18 horas.
Vamos falar agora de dinheiro, meu povo. Já parou pra pensar o quanto nós pagamos de imposto no dia a dia, Karime Leão? É uma grana, demais. hein? Pois é, do combustível ao supermercado, dos eletrodomésticos, das refeições, os tributos estão embutidos em praticamente tudo que a gente compra. Na realidade, é tudo mesmo. É tudo mesmo, só não no ar que a gente respira. Vamos colocar assim. Bom, eu sei o seguinte, gente, que a gente trabalha pelo menos 5 meses por ano só para pagar impostos. 5 meses por ano a gente trabalha, o nosso salário vai só para pagar impostos, tá? É como se o dinheiro que a gente ganhou aí de janeiro até o fim de maio agora fosse exclusivamente para pagar impostos. Isso equivale a cerca de 150 dias de salário, que vai todo para tributos federais, estaduais e municipais. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ainda segundo o mesmo estudo, o tempo trabalhado para pagar os impostos mais do que dobrou em 25 anos. Em 1970, por exemplo, eram necessários 76 dias de trabalho para poder pagar tributos. Nos últimos anos, nos anos 90, na realidade, houve um aumento de 102 dias de trabalho. Nos anos 2000, passou para 138 e nos anos 2010 para 141. E é justamente para chamar a atenção da população sobre o peso dessa carga tributária que acontece a campanha Dia Livre de Impostos. A campanha nacional e acontece nessa segunda-feira, dia 28 de maio. Quem traz para a gente os detalhes sobre a expectativa para o comércio e como o consumidor pode participar é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite. Então, quais os produtos e segmentos devem ter maior procura durante esse Dia Livre de Impostos aqui em Manaus? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E olha só, os produtos mais procurados geralmente são aqueles que o consumidor consegue perceber uma grande diferença entre o preço com impostos e o produto e o preço final. E sem dúvida, o campeão costuma ser o combustível. A abertura oficial da campanha vai acontecer nessa quinta-feira, dia 28 de maio, às 6 da manhã no posto 3000, na Avenida Djalma Batista. Serão disponibilizados 5.000 litros de combustível com limite de até R$100 para carros e 50 para motos. A expectativa é de filas enormes, porque o combustível costuma acabar rápido e a venda de gasolina nesse dia já virou praticamente a tradição do evento. E o setor de alimentação também deve registrar um movimento muito forte, principalmente restaurantes e supermercados, porque os descontos ficam bastante atrativos sem os tributos. Vai ser oportunidade para quem quer economizar tanto no almoço quanto naquelas compras maiores do mercado. E o outro segmento também que costuma ter bastante procura é o comércio varejista em geral, como lojas de roupas, calçados, acessórios, eletrônicos e utilidades domésticas, né, que também entram na campanha. Além da corrida pelos descontos, muita gente aproveita para comparar valores e perceber na prática quanto dos preços pagos diariamente corresponde aos impostos. O coordenador da CDL Jovem, o Matheus Demasi, explica que esse é justamente o ponto central da campanha: transformar a experiência de compra em uma forma de conscientização econômica. Vamos ouvi-lo. A grande novidade é que a gente vai fazer o maior dia livre de impostos da nossa história, né? São mais de 500 lojas envolvidas, entre lojas de rua e lojas de shopping. Além disso, vai ser a maior litragem que a gente já fez de imposto de gasolina. E se conscientizar sobre a alta carga tributária que a gente paga hoje. O principal objetivo nosso é justamente conscientizar. A gente deixa muito claro que não é só uma campanha de preço, mas é principalmente uma manifestação para a população. Então é importante que a população saiba o quanto de imposto ela paga em cada produto que a gente consome. A gente tem o nosso mascote da campanha, que é o impostossauro, né? A gente brinca que é o mascote da campanha, mas na verdade é o vilão. Porque a gente quer mostrar para a população que além do leão da receita, a gente tem o impostossauro que morde a gente todo dia em cada produto que a gente consome. 18 horas. E só para explicar, o Dia Livre de Impostos funciona assim. Os empresários continuam pagando os tributos normalmente, mas assumem esse custo para mostrar ao consumidor como os preços poderiam ser menores se a carga tributária fosse reduzida. E esse ano, mesmo sem a participação oficial dos grandes shoppings, os organizadores seguem otimistas. Dezenas de lojas independentes espalhadas pela cidade já confirmaram presença. E assim, o Dia Livre de Impostos mostra na prática o peso dessa carga tributária que a gente paga e reforça a importância de transformar essa consciência em ação, né? Através de cobrar as melhorias em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública. Karime, Kennedy, exatamente. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. É aquela história,
carga tributária do Brasil é altíssima, equiparada a países desenvolvidos. Só que o que a população recebe em troca não é de qualidade. Cadê educação de qualidade? Sistema de saúde, gente, segurança pública, cadê o básico que a gente não tem de volta? Então, em ano de eleição, em ano eleitoral, vamos pensar 2, 3, 4 vezes o nome que a gente quer colocar no poder. Vamos fazer um dever de casa, saber se ele votou, os votos que esse político deu, para quem que ele votou, o que ele votou, o que ele já fez. É a primeira vez na política, então quem é, o que ele já fez, como ele pensa. Vamos pensar direitinho, né? Porque no fim das contas, quem vai pagar o prejuízo disso tudo é a gente, é o consumidor. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos com o nosso quadro de política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, teve pesquisa nova divulgada hoje pelo Instituto IPEM, mostra o senador Omar Aziz de novo na liderança pelo governo do estado do Amazonas, enquanto Davi Almeida, a empresária Maria do Carmo e Roberto Cidade aparecem juntos ali, empatados em segundo lugar. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Kennethson, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karine, essa é pelo menos a quarta pesquisa divulgada aí nos últimos dias, a gente pode dizer assim, que coloca aí o senador Omar Aziz como líder, né, nessa corrida e nessa briga pelo governo do Amazonas. Essa pesquisa do Instituto IPEM G6 reúne aí pelo menos 6 dos principais portais de notícias aqui da nossa cidade e mostra realmente um cenário de disputa pelo governo do Amazonas. O senador Omar Aziz, ele aparece ali na liderança, enquanto, né, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e a empresária Maria do Carmo e o governador Roberto Cidade estariam ali pelo menos empatados nessa segunda posição. Omar Aziz aparece com 29,8% das intenções de voto. Davi Almeida aparece com pelo menos 16%, seguido ali de Maria do Carmo com 15,6% e Roberto Cidade, o governador, com 14,9%. Considerando a margem de erro, que é ali de 2,8 pontos percentuais, os três estão aí tecnicamente empatados, né? Inclusive, nessa pesquisa, eles também testaram ali, Karime, nomes que a gente ainda não tinha ouvido falar, como a candidata do PSOL, que é a Natália Demes. Ela teria aí pelo menos 3,3% das intenções de voto se as eleições fossem aí no próximo domingo, enquanto o Isael Muduruku da Rede ficaria ali com pelo menos 1,2% das intenções de voto. Essa pesquisa, ela ouviu pelo menos mais de 1.200 eleitores, inclusive além aqui da nossa capital. Essa pesquisa também percorreu outros municípios do interior do Amazonas. E aí eles também testaram alguns cenários interessantes, como, por exemplo, como seria o cenário sem o governador Roberto Cidade, por exemplo. O Omar segue liderando, inclusive ele tem uma diferença ainda maior, ele sobe aí para 34,6% das intenções de voto, e aí Davi Almeida ficaria com pelo menos 19,3% e a Maria do Carmo com 17,1%. Comparado ali os dois cenários, né, a gente consegue perceber que o Roberto Cidade acaba realmente pegando muitos desses votos que seriam destinados aí, né, para o pré-candidato e o senador Omar Aziz. O IPEM também sondou o nível de rejeição dos candidatos, e aí o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, figura como o mais rejeitado entre os cenários, né? Ele apareceu ali com um número que chama bastante atenção, assim como o governador Roberto Cidade, né? Que ultrapassa ali os 30% de rejeição, os dois. Muita gente diz que de forma alguma não votaria nem no ex-prefeito e nem no atual governador. Essa é a primeira pesquisa IPEM desde o fim do prazo dessas filiações partidárias, isso porque no ano passado a gente trouxe aqui algumas vezes, né, essa pesquisa, e além da nossa capital Manaus, a pesquisa IPEM foi ouvida nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, Karine. Então, assim, agora só complementar, vários Nathalie, municípios. Só complementar aqui, porque eu tô olhando também os
números e os números eles ainda estão muito iguais, né? 16% Davi Almeida, 15,6% Maria do Carmo. É o que a gente falou, o segundo lugar empatado. O segundo lugar, desde ontem, lembra que a gente falou sobre a pesquisa Comunicados? A pesquisa também trouxe pra gente esses dados. Ou seja, tá muito equilibrado, né? A gente consegue perceber que o segundo lugar tá bastante equilibrado. É indefinido, né? A gente pode dizer assim, se as eleições fossem no próximo domingo, se a gente for comparar com as 4 últimas pesquisas que a gente trouxe aqui no programa 18 horas, o Omar consegue manter essa liderança e essa segunda vaga aí para um possível segundo turno segue indefinida. Exatamente. Porque é quase que o dobro, né? A diferença é quase que o dobro de Omar para os demais concorrentes. Exato. Né? Seguindo falando de eleição, mas agora ainda analisando a visita do presidente Lula aqui em Manaus, o que você traz mais pra gente de bastidor? Porque como a gente começou o programa falando que essa visita, os discursos, a pauta do presidente foi bem eleitoreira, foi palanque. Falou de escala de trabalho 6x1, falou da nossa BR-319, falou de entregas e moradias populares dignas e falou de segurança. Gente, a segurança pública está no top 1 da preocupação dos eleitores, segundo pesquisas também. Pesquisas eleitorais feitas com as pessoas, assim, qual a maior preocupação nesse ano eleitoral? Qual o maior desafio? A segurança pública tanto no Brasil quanto aqui no estado do Amazonas, certo, Kenilson? Exatamente, Karime Leão. Teve muita pauta, né, pra galera comentar, mas o que chama a atenção nos bastidores da política são aquilo que não entra nas imagens ali, propriamente ditas, né, na transmissão, Karime Leão. Eu separei algumas imagens para você que está nos acompanhando pelo YouTube, vai poder ter acesso a essas imagens de alguns personagens que participaram dessa situação. Temos a presença de Marcelo Ramos, foi um ex-deputado federal daqui do nosso estado do Amazonas, atuou bastante pelo nosso estado, estava presente por lá. Ao lado dele chegou junto com o vereador Zé Ricardo, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, né? Marcelo Ramos ao Senado. Pré-candidato ao Senado. É um detalhe do Marcelo Ramos que o próprio Partido dos Trabalhadores emitiu. Lembra quando ele emitiu aquela declaração de apoio aos candidatos do estado do Amazonas do PT? Apesar de tudo isso, o Marcelo Ramos ele não participou do dispositivo, ele não ocupou o dispositivo enquanto o presidente Lula estava fazendo essas grandes entregas. Também do Partido dos Trabalhadores tivemos a presença do deputado estadual deputado estadual Sinésio Campos, estava também presente por lá, fez questão de abraçar o presidente Lula, na hora de verificar a placa lá, também esteve presente nessa situação. Além disso, também tivemos ali a Wanda Itoto, ela que é líder de indígena, líder dos povos indígenas, e ela fez bastante, foi bem mencionada, Karime, em relação a esse trabalho de articulação para que os povos originários tivessem esse papel de também receber a oportunidade de ter a casa própria nesse novo projeto lá no Parque das Tribos. Ela foi muito elogiada pelo próprio senador Eduardo Braga, que disse que ela é uma força muito forte daqui do estado do Amazonas e que vai ser uma candidata a deputada federal. Quem também participou desse dispositivo foi o vice-governador do estado do Amazonas. Ele estava presente por lá representando vice-governador Serafim Correia, estava representando Roberto Cidade. Também estava presente por lá Saulo Viana, deputado federal, que recentemente teve toda aquela treta com esse prefeito de Manaus, Davi Almeida. Falando sobre o prefeito de Manaus, Davi Almeida não esteve presente porque falou de uma agenda política. Quem também estava por lá foram diversos outros candidatos, e é claro, Karime, que esses encontros eles fortalecem, né, aquele discurso, fortalecem a presença com o público. Prevaleceu, é claro, aquelas pessoas que estão mais alinhadas ao centro-esquerda, porque estava presente ali diversas lideranças comunitárias. Então, de fato, foi um momento de reencontros e também de apresentar novas propostas, Karime. E daqui a pouquinho eu falo de outro personagem que estava lá e questionou principalmente as pesquisas que a Nathalie falou. Agora eu quero falar com a Nathalie porque tivemos ausências e o Kenilson mencionou duas. O próprio ex-prefeito Davi Almeida, né? E o governador, o Roberto Cidade, ele não estava lá, a gente não viu, a gente viu o Serafim Correia no palanque. Então, Karime, né? O ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele inclusive fez uma postagem aí nas redes sociais para tentar esclarecer e explicar a ausência aí nessa inauguração do residencial Morar Melhor, esse que foi um
projeto que foi iniciado ainda na gestão do Davi Almeida, mas ele, durante essa postagem nas redes sociais, ele fez questão de destacar que, nesse momento, o protagonismo é para o atual prefeito Renato Junho, ainda que ele tenha iniciado, né, esse projeto, mas esse seria o momento do Renato estar ao lado do presidente Lula. Inclusive, eu separei um trechinho desse post publicado nas redes sociais para que nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Muita gente me mandando pergunta e perguntando por que eu não estou lá na inauguração, né, dos residenciais, 576 moradias lá no Parque das Tribos, com a presença do presidente Lula. Hoje o prefeito é o Renato, então, por respeito à autoridade do Renato como prefeito, ele que agora está como prefeito vai entregar, eu preferi cumprir minha agenda hoje pela manhã e eu quero mostrar para vocês onde é que eu estou. Vejam só, que coisa linda, ó. Lá ao fundo, ó, é o Parque Rosa Almeida, aqui no Encontro das Águas. Essa obra está 70% concluída. Eu vim aqui fazer um vídeo e conferir como é que está o andamento dessas obras. Parabéns àqueles que receberam as moradias. Obrigado ao governo federal pelos investimentos em Manaus. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, e aí, assim como o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, quem também não subiu ao palanque, né, lá durante essa inauguração, foi o governador Roberto Cidade. Mas, assim, muita gente já esperava essa situação, Karime. O Roberto Cidade hoje é o principal representante do União Progressistas aqui no nosso estado, um partido de direita. E, historicamente, o Wilson Lima, por muitas vezes, o ex-governador, fez questão ali durante seu discurso e durante as visitas do presidente Lula, de não manter nenhum contato. Mas o Roberto Cidade quebrou esse protocolo na tarde de hoje, viu? Isso porque ele não subiu o palanque nas primeiras horas da manhã durante esse momento de inauguração ali, né, naquela região do Viver Melhor, mas o governador Roberto Cidade recepcionou o presidente Lula no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e na tarde de hoje eles fizeram um sobrevoo na BR-319, mais precisamente ali naquela região do trecho do meio, Karime, onde a gente clama por pavimentação, né? Inclusive, ali durante uma publicação nas redes sociais, o Cidade fez questão de mencionar que, independentemente de divergência, de questões ideológicas partidárias, ele está ali realmente para brigar pelo povo do Amazonas. Eu também separei um trechinho aí dessa publicação feita pelo governador Roberto Cidade. Vamos conferir. Estamos sobrevoando agora a BR-319 e é exatamente aqui que está o trecho mais crítico da estrada. São cerca de 400 quilômetros que precisam ser recuperados e asfaltados para ligar de vez o Amazonas ao resto do Brasil. Essa é uma obra que depende do governo federal e, como governador, eu espero sinceramente que agora ela definitivamente saia do papel, porque o povo do Amazonas não pode continuar isolado. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente pode dizer assim, Karime, que essa foi uma estratégia acertada. Se ele quer subir nas pesquisas, ele tem que andar do lado ali de quem realmente está mostrando que, inclusive, nessa pesquisa, na IPEN-G6, o Lula venceria nas eleições, se as eleições fossem no próximo domingo, para presidente aqui no Amazonas. O governador disse ainda que o Amazonas não pode ser prejudicado aí por diferenças políticas. Agora, conta, Kennedson, quem foi que questionou a pesquisa? Então, Nathalie Moraes, a gente está falando sobre a IPEN-G6 e agora, ainda há pouco, a gente verificou a situação do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e quem estava por lá, quem apareceu por lá foi o deputado estadual Daniel Almeida, irmão do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. E eu perguntei dele a respeito sobre essa estrutura que foi montada, sobre esse projeto em parceria com o governo federal, e ele chegou a dizer, Karime, elogiou a gestão do prefeito Davi Almeida e questionou as pesquisas, dizendo que o resultado das ruas é completamente diferente dessas pesquisas. Vamos ouvir o que disse Daniel Almeida. Hoje precisa de gestores sem vaidades, como Davi Almeida, como Renato Junho, que conversa com todo mundo para o bem da população. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. E vocês podem ver aí o choro, o sorriso, a alegria de todo mundo que está recebendo uma habitação com cama, com televisão, com guarda-roupa, com ventilador, com tudo isso, cara. Isso é inédito. Sempre estou na rua com o povo. E quando eu vou pra rua conversar com o povo, aí eu olho para a pesquisa, eu digo, tem alguma coisa errada. Ou o povo está mentindo para a pesquisa,
pesquisa ou a pesquisa está mentindo pro povo. Porque aonde eu vou, as pessoas elogiam o Davi, querem estar do lado do Davi, e nós temos abraçado muita gente que tem vindo pro nosso lado aqui. Então, para mim, isso é totalmente fictício, fantasioso, tipo encomenda para favorecer certos grupos políticos. A pesquisa real, nós temos, não divulgamos na nossa mão. Então, a rua é totalmente diferente das pesquisas. Eu vou e até pessoas que são de oposição dizem, olha, cara, vocês precisam explorar melhor o que o Davi fez aqui. Porque o Davi, nesse bairro, o Davi fez tudo. Fez UBS, fez escola, fez o asfalto. Esse bairro que nós estamos pisando hoje aqui, nós podemos ver. Tudo quem fez aqui, graças a Deus, foi Davi Almeida. Aí a opinião do irmão do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Bloco de Política com Kemerson Paes e Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Kenilson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. O trânsito está concorrido na Avenida Maripiranga, nas proximidades da Rua Plínio Coelho, para quem segue ali no sentido da Avenida Torquato Tapajós. A via ela apresenta trânsito carregado e o motorista só encontra uma melhor fluidez ali nas proximidades da rodoviária de Manaus, no trecho do acesso a Torquato. Agora já pela própria Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro, para quem segue em direção à Zona Norte, há muitos veículos na via, mas o trânsito ainda é considerado moderado. Então a orientação é paciência e atenção redobrada aí no deslocamento. Essa é a orientação, hein? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de sol entre nuvens e calor típico da Amazônia. A previsão para a noite de hoje aponta céu quase todo limpo e chance de chuva baixa, de apenas 15%. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 27 de maio, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa ensolarada e segue assim até o meio da tarde. Mas atenção, nuvens vão se intensificar e temos previsão de pancadas de chuvas rápidas no fim da tarde e no início da noite. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 65 a 98%. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira, dia 25, que a União e os governos dos estados da Amazônia Legal e do Pantanal apresentem no prazo de 10 dias os planos de preparação para enfrentar os impactos do fenômeno El Niño. Então, a medida acontece depois dos alertas dos especialistas que indicam a possibilidade de um El Niño de forte intensidade a partir de junho desse ano. O ministro destacou a necessidade de ações preventivas e o objetivo é evitar a insuficiência de políticas públicas que no ano passado comprometeram a preservação dos biomas brasileiros. Enquanto isso, o governo do estado, ele corre contra o tempo para poder evitar que o interior fique no escuro e sem assistência. O receio também é que as unidades de saúde fiquem desabastecidas. E tudo por causa, é claro, da questão logística aqui do estado do Amazonas, que durante a estiagem as dificuldades do transporte ficam piores através dos rios. E quem traz as informações pra gente é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, o que já tem sido feito nessas ações? O que já temos dessas ações? Bom, o que já está em ação é o início do envio de medicamentos para estoque nos municípios mais distantes e que podem ser gravemente impactados pela estiagem desse ano. A Operação Cheia 2026 começou a distribuir mais de 420 mil medicamentos e insumos para 16 municípios em situação de emergência, entre eles Eirunepé, Tabatinga, Lábrea, Boca do Acre, Jutaí e Ipixuna. São antibióticos, remédios para hipertensão e diabetes, além de luvas, seringas e equipamentos hospitalares, como destaca a secretária de Interior da Secretaria de Saúde do Amazonas, Rita Almeida. Serão 16 municípios beneficiados, que foram aqueles que decretaram emergência em virtude da enchente e estarão recebendo mais de 80 itens, entre eles medicações de urgência, produtos para a saúde como luva, equipo de soro, seringas. Também vão receber medicamentos para pressão alta, para diabetes, antibióticos
antibióticos, o que vai reforçar bastante a assistência nesses municípios durante este período de cheia. Cerca de 430 mil pessoas devem ser beneficiadas. A enfermeira da Secretaria de Saúde do município de Ipixuna, Raíssa Dias, ressalta a importância desse estoque para a população ribeirinha. Esses insumos são de grande importância para o nosso município. Vai ajudar bastante nossos pacientes no período da cheia. Vai favorecer principalmente os nossos pacientes da área ribeirinha. Estamos enfrentando um problema grande com a cheia, agora no momento do nosso município. Bom, o governo do Amazonas também está traçando outras estratégias para enfrentar os impactos da estiagem e da cheia dos rios no interior do estado. Em reunião com a nova concessionária Âmbar Energia e empresas parceiras, a Defesa Civil do Amazonas alertou para o risco de nova vazante severa no segundo semestre devido ao impacto do fenômeno climático El Niño. Isso pode dificultar o transporte de combustível e comprometer o fornecimento de energia em municípios isolados. A prioridade é assegurar a logística de abastecimento de combustível para as usinas termoelétricas isoladas, evitando interrupções no fornecimento de energia caso a redução do nível dos rios comprometa a navegabilidade de balsas no interior. A preocupação vem depois das crises enfrentadas em 2023 e 2024, quando rios secaram, comunidades ficaram isoladas e a população sofreu com falta de serviços básicos. Agora a população do interior espera que o planejamento saia todo do papel antes que a próxima crise chegue pelos rios, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Começa amanhã e segue até o dia 29 o feirão Negocia Mulher, ação voltada ao público feminino com foco na negociação de dívidas, orientação financeira, educação empreendedora e acesso a serviços de cidadania. O objetivo é ajudar mulheres, especialmente aquelas em situação de superendividamento. E várias empresas e instituições bancárias participam do feirão, como Águas de Manaus, Âmbar Energia, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Bemol, Operadora Clara e DB Supermercados, entre outras, tá? O atendimento acontece das 9 da manhã até as 2 da tarde na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, que fica no Shopping Felipe Daus, na Zona Norte. André Meirelles explica mais pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. A ação que está sendo promovida pelo Procon Manaus, o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor, acontece entre os dias 27 e 29 de maio, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Centep, no Shopping Felipe Dal, na Zona Norte. Onilda Abreu, que é a presidente do Procon Manaus, afirma que a proposta é ajudar principalmente mulheres que estão superendividadas ou em situação de vulnerabilidade social a colocarem as contas em dia e recuperarem o controle financeiro. Essa é uma grande oportunidade para reorganizar a vida financeira, negociar suas dívidas com condições especiais e ter acesso gratuito a orientações financeiras, serviços de cidadania e apoio ao empreendedorismo feminino. Participam da ação concessionárias como Águas de Manaus e Âmbar Energia, além de bancos, empresas, cartórios e órgãos de apoio como o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Entre os serviços oferecidos estão negociação de dívidas, emissão de segunda via de contas, atualização cadastral, consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, orientação financeira e até apoio psicológico, como explica a presidente do Procon Manaus. Durante a ação, bancos, concessionárias, empresas e instituições parceiras estarão aqui conosco, oferecendo parcelamentos facilitados, emissão de segunda via, consultas ao SPC e a atualização cadastral e muito mais. Também teremos oficinas gratuitas do SEBRAE com emissão de certificado. E as condições de pagamento chamam a atenção. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 80%, 90% e até 100% sobre juros e multas, dependendo do tempo da dívida e da forma de pagamento. A Bemol, por exemplo, vai oferecer descontos de até 100% nos juros e multas do crediário. Já a Âmbar Energia vai ter descontos de até 90% para pagamento à vista. Para ser atendido, a consumidora precisa levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à dívida, como explica a presidente do Procon
com Manaus Onilda Abreu. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do Procon Manaus. Para atendimento, é muito importante você apresentar seu RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à dívida. Serão distribuídas 600 senhas por dia, conforme a ordem de chegada. O Negocia Mulher é uma ação exclusiva para o público feminino, criada para promover autonomia financeira, dignidade e novas oportunidades para as mulheres da nossa cidade. Procon Manaus reforça que o Negocia Mulher é exclusivo para o público feminino e que a expectativa é ajudar centenas de mulheres a saírem do vermelho e recomeçarem a vida financeira com mais tranquilidade. Volto com vocês. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil ingressou pela primeira vez na categoria de países com desenvolvimento humano muito alto. Em 2024, o país alcançou 0,805 no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Brasil, que divulgou hoje a pesquisa Radar IDHM. O índice avalia os parâmetros de saúde, longevidade, educação e geração de renda, de acordo com cor, negro ou branco, e o sexo, mulher ou homem. A publicação considera os últimos 13 anos, ou seja, de 2012 a 2024. Quando o Programa das Nações Unidas começou a calcular esse índice há 30 anos, o Brasil era um país de baixo IDHM. O parâmetro que mais impulsionou o índice nesse período foi a educação. A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do Brasil, Betina Barbosa, destacou nesse contexto a concessão do Bolsa Família. Segundo ela, é o Bolsa Família que retira milhares de crianças do trabalho e dá a elas condições da escola e a obrigatoriedade também de estar matriculada. Ou seja, como diz o ditado popular, a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento de um país. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, Karime Leão. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.